Olá, minhas queridas amigas. Não vejo vocês desde a terça-feira passada. Gente, eu vou falar pra vocês uma coisa. Eu tô começando a me acostumar com esse lugar. E com esse lugar eu quero dizer o YouTube. Eu acho que eu tô começando a me acostumar e isso é tão legal. Cada dia mais eu me sinto mais à vontade. E vou vencendo a timidez. Fico lembrando que se vocês voltarem bem no início dos vídeos desse canal, vocês vão ver que os vídeos só tinham uma imagem que eu colocava, porque eu não tinha coragem de aparecer. E isso é engraçado, porque a Joyce do passado ficaria muito surpresa com a Joyce de hoje. As coisas que Deus tem me feito fazer, e isso é muito incrível. Eu tava pensando sobre isso hoje, sabe? Antes da gente entrar no tema. Eu estava colocando em prática um projeto que já estava engavetado há muito tempo. A gente percebe que às vezes tudo que a gente precisa fazer é começar. Embora o inimigo queira nos levar ao pecado, embora o inimigo queira nos distanciar de Deus, algo que eu tenho percebido não só na minha vida, mas na vida de muitas pessoas, é que ele tem tentado nos distrair, perder o máximo de tempo. E eu não estou falando só sobre redes sociais não, gente, eu estou falando sobre tudo. Sabe aqueles problemas que só existem dentro da sua cabeça? Um problema que não é Deus que está trazendo para você, um problema que não é Deus que está falando para você, só que isso não tem outro resultado, outro fruto se não te atrasar. Você percebe que você ficou paralisado, paralisada e não consegue progredir. Por quê? Porque para o inimigo tem sido mais produtivo te atrasar e te impedir de viver os planos de Deus. Tá na hora de deixar as distrações de Satanás para trás e você prosseguir. O que é que você acha? Eita, hoje vai ser é suco de uva, viu, gente? Tá de noite, eu não sou nem boba de tomar café essa hora, porque senão eu não vou dormir. Então vamos lá. Eu queria muito trazer uma música hoje, né? Uma música de indicação. Só que eu preferi mudar esse episódio da música para outro episódio. Inclusive, eu quero fazer um pedido para vocês. Comentem aí nos comentários para Elaine vir logo gravar comigo um episódio do Amigas da Joy, gente. Eu quero muito a Elaine no próximo quadro pra gente falar sobre alguma música e trazer uma reflexão para nossa vida. Então comenta aí para Elaine vir. Eu trouxe um livro. Gente, foi um dos melhores livros, se não o meu favorito do ano passado. Esse livro é como um abraço quentinho. Por mais que ele, sabe, ele te dá uns tapas assim, que você fica, gente, não paro de apanhar. É exatamente esse livro. Mas ele é como um abraço quentinho, num dia de chuva, com um cafezinho, sabe, uma música boa passando. E eu tô falando de As Estrelas Sempre Brilham Acima das Nuvens Escuras, da Patty Miller. A Patty, gente, é maravilhosa. Ela é uma das melhores escritoras de ficção cristã, na minha humilde opinião. Porque ela passa as mensagens de uma forma tão pessoal, tão profundas, que parece que ela tá vivendo junto com a gente. Sabe, ela coloca no papel as coisas que a gente não sabia que precisava ler. E foi o que aconteceu comigo nesse livro. Foi uma coisa, assim, extraordinária, fantástica. Esse livro é muito fofo. Indico para adolescentes, mas indico para mulheres adultas também. Porque esse livro aqui, por mais que a Vicky seja na época adolescente, vocês vão ver que, na verdade, ela tem várias idades nesse livro. Então, serve para todo mundo. Serve para adolescente, para adulto. Gostei muito. E eu indico muito para vocês. Quem é a Vicky? A Vicky, ela cresceu numa família cristã, claro. E ela era muito apegada ao seu avô. E, assim, era muito fofo e muito lindo o relacionamento que eles tinham um com os outros. Mas teve a pandemia e, infelizmente, o avô da Vicky acabou falecendo. Eu vou tentar não dar muitos spoilers, mas tudo isso afetou muito a vida da Vicky. E ela acabou mergulhando em um plano infalível que ela montou para a vida dela. Como seria o futuro, onde é que ela iria estudar. Então ela tinha que seguir o passo a passo daquilo ali, abrindo mão de muitas coisas, se distanciando ali de pessoas. Ela carrega algo muito difícil, que é o peso da culpa. E eu não vou falar do que é, porque vocês vão ter que ler. Então a Vicky, ela acaba recebendo ali um presente misterioso
um guarda-chuva vermelho, igualzinho esse daqui que tá na capa. Por alguma razão que eu não sei te explicar, esse guarda-chuva permite com que ela viaje no tempo. Então ela vai poder ver várias cenas do passado, ela vai poder ver cenas ali do presente e também vai ver cenas do futuro. Ela vai ter que lidar com as versões dela de todos esses tempos e ver se o plano infalível dela realmente aconteceu, ver o que as escolhas dela fizeram, as escolhas que ela havia tomado ou as escolhas que ela ainda iria tomar. Gente, é muito bom esse livro. São 2 pontos que eu quero trazer sobre esse livro. Normalmente eu trago só um, mas esse livro aqui precisam ser 2 pontos. O primeiro ponto é sobre os nossos planos infalíveis. O segundo ponto é sobre você não ter uma fé emprestada. Quem me conhece aqui já sabe o quanto que eu falo sobre isso, né? Mas esse livro aqui é perfeito para ilustrar o que eu sempre falo. Inclusive, foi uma das coisas que me inspirou a pensar sobre essa questão de que a gente não pode só viver baseado na fé de outras pessoas que estão ao nosso redor. A gente precisa ter a nossa própria fé. No primeiro ponto, como eu falei, a gente tem que ter cuidado com os nossos planos infalíveis. Sabe, às vezes a gente cria assim uns planos que a gente acha que são bons para nós. E admite, você já criou isso também. Em algum momento da sua vida, você já pensou, eu quero fazer tal faculdade e aí eu vou estudar em tal lugar e aí eu vou, depois disso, com quantos anos eu vou casar, e aí depois eu vou ter filhos com tantos anos, e aí depois... Enfim, a gente cria os nossos planos infalíveis e mergulha naquilo com tanta força que a gente não dá ouvidos àquilo que Deus queria que a gente vivesse. Deus tem coisas muito melhores. Eu não estou dizendo que você não pode sonhar. É claro que você pode sonhar. Mas será que você está disposta a submeter os seus sonhos a Deus? Provérbios 16, versículo 1. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Às vezes, na nossa visão, aquilo ali parece o plano perfeito, o plano infalível. Aquilo ali que não vai ter jeito de dar errado. Mas só Deus conhece o nosso futuro. Deus sabe exatamente para o que você foi criada e por que você foi criada. Não há pessoa melhor para você perguntar. E se você não quer perguntar porque você acha que ele não vai te responder, isso é algo que você precisa até mergulhar um pouquinho mais a fundo para saber por que você não confia. Que Deus, que é o seu pai, que te criou, que criou o seu cérebro, que criou o seu coração, que criou tudo em você, ele não sabe o que é melhor para você e ele não vai te dizer. A gente tem refletido em Deus uma imagem que nós mesmas criamos sobre como ele deve ser e a gente não dá tempo de ele se apresentar a nós. Sobre uma fé emprestada. Ela cresceu em um lar com pessoas assim exemplares, com pessoas cristãs, pessoas que ajudaram ela a compreender, a entender. Isso é muito bom para todos nós. Mas mesmo as pessoas que cresceram na igreja, que não tiveram aquele testemunho de você sair, de você fazer um monte de coisa e voltar, todas essas pessoas, inclusive eu, a gente precisou ter o nosso encontro. A gente precisou ter aquele momento em que a gente chegou para Deus e falou: Deus, eu quero conhecer a Ti. Não pelo que os meus pais me falaram, mas por quem o Senhor é. E eu quero aceitá-lo. Eu quero aceitá-lo para que eu não dependa da fé dos meus pais. Se os meus pais algum dia, que isso nunca aconteça em nome de Jesus, mas se os meus pais algum dia se distanciarem de Ti, eu não quero acompanhar o que eles vão fazer. Eu quero me manter fiel a Ti, porque a fé que eu tenho é em Ti. Tá na hora de você buscar por si mesma, sem precisar se apoiar na fé de ninguém, sem precisar se preocupar, mas todo mundo ao meu redor tá desanimado, todo mundo ao meu redor tá assim, todo mundo ao meu redor. Já chega, tá na hora de você ter a sua própria fé, sua própria convicção, aquilo que ninguém pode roubar de você.
Sabe, as pessoas podem tentar roubar e tirar tudo de você. Elas podem ferir você. Elas podem machucar você. Elas podem roubar os seus bens. Mas se tem coisas que elas não podem tirar, são as suas convicções. Isso ninguém pode tirar. Sim, eu orava, mas quando era motivada por meu avô. Ele sempre me ouvia com paciência e por fim dizia: "Você já orou sobre isso?" Então ele orava comigo e por mim. Quando eu lia a Bíblia, era para cumprir alguma programação do nosso culto doméstico. Eu tinha que fazer a devocional porque era a lição de casa. E eu sempre fazia a lição de casa. Parece que toda a minha caminhada na fé se baseava na fé dos meus avós e dos meus pais. Sempre que eu ouvia vovô falar sobre Deus, sentia que era real. Porém, toda vez que era eu quem abria a boca para falar sobre ele, onde quer que fosse, não parecia sincero. Mesmo na igreja, quando alguém me dava a oportunidade de ler um versículo ou orar por alguém, eu ficava insegura e lia olhando para o meu avô, esperando sua aprovação. Orava repetindo palavras que ele já tinha dito. Agora eu entendo. A fé não era minha, era do meu avô. Gente, que tapa na cara! Eu imagino que muitos de vocês podem já ter tido seu encontro com Deus, mas se você ainda não teve, tá na hora de você se perguntar: será que eu faço as coisas que eu faço? E eu digo sobre a devoção por causa das pessoas que me pediram, por causa da cobrança que eu recebo, ou será que eu faço porque eu conheço a Deus? Poxa, minha amiga, eu quero tanto que você conheça a Deus. Às vezes, quando eu olho para minha história, eu consigo imaginar uma Joyce antes e depois. É como se fossem duas pessoas completamente diferentes, porque existe uma Joyce antes de conhecer a Deus verdadeiramente, e existe uma Joyce que encontrou um papai maravilhoso que me mostrou quem eu era, que me mostrou o meu propósito, que me diz para onde eu devo ir, é quem dirige os meus passos. E ainda que todos ao meu redor desistam da fé, eu não posso abandoná-lo, porque ele entregou a vida dele por mim e eu entrego a minha vida para ele. Para isso que eu existo, para amá-lo. É para isso que eu nasci, para amá-lo, conhecê-lo e fazer ele conhecido. E, para encerrar, eu acho que eu vou dar uma coisa bônus aqui por causa desse livro, gente. Eu indico demais, gente. Tem na Amazon, comprem, ele é maravilhoso. E direto tem promoção lá, cupom de desconto, um monte de coisa. Eu vou encerrar deixando aqui uma das passagens que eu acho que são uma das mais grifadas no livro. Memórias, menina, são como um guarda-chuva que nos protege de tempestades, nos mantém secos e distante do frio. No entanto, a gente nem sempre sai precavido de casa. Esquece o guarda-chuva em cima da mesa, do lado de um porta-retrato, ou simplesmente o perde quando vai ao mercado. Nossas memórias precisam ser cuidadas com carinho. Elas nos ajudam a viver neste mundo, nos consolam e nos protegem em dias difíceis. Porém, Dona Rosa continua, memórias são o que são. Da mesma forma que ninguém fica com um guarda-chuva na cabeça o tempo todo, devemos saber quando usá-las e quando deixá-las na bolsa, ou em um armário quietinhas e bem guardadas. Ninguém consegue viver uma vida tranquila e em paz se ficar com um guarda-chuva o tempo todo na mão. Banhos de chuva também são bons eventualmente. Tava conversando com uma amiga, não sei se ela tá assistindo esse vídeo, mas eu tava conversando com uma amiga sobre como Deus exige que a gente viva um novo tempo. Memórias são boas, sim, mas se a gente fica tentando alcançar memórias que já passaram e não percebe que Deus tem coisas novas para nós, eu acho que é hora de fechar o guarda-chuva das nossas memórias e deixar que Deus envie a chuva sobre nós. Chuvas são necessárias para que a gente possa florescer no tempo certo. Um beijo, minhas queridas amigas. E Paty, se você tiver assistido esse vídeo, amo muito a sua vida. Oro para que Deus derrame cada vez mais graça sobre a sua vida para que você possa tocar o coração de muitas meninas, assim como você tocou o meu. E até a próxima terça, minhas queridas amigas. Eu amo muito vocês. E é isso.